Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, domingo, dia 15 de setembro, eu estou na sua companhia para juntos meditarmos a palavra do Senhor e os fatos da vida. Ontem estive em Arari, participei o dia todo junto com a comunidade, encerrando com uma belíssima procissão, percorrendo as ruas da cidade com a imagem do Senhor Bom Jesus. Hoje é a vez de Itapecuru, onde encerraremos o festejo dedicado a Nossa Senhora das Dores. Depois da festa da exaltação da cruz, queremos também meditar Maria aos pés da cruz. Essa mulher que é tão corajosa, essa mulher que enfrenta a dor de ver seu filho morto na cruz, mas ela se ergue, ela aceita a missão de ser a mãe de um homem que deu a vida por amor, mesmo que tenha morrido, mesmo que tenha sido colocado numa cruz, mesmo que tenha sido tão maltratado, mas ela tem a coragem de ir ao encontro do filho até as últimas consequências. Então Maria não tem medo de enfrentar as autoridades daquela época e vai atrás para que o filho dela não fique exposto na cruz, mas seja enterrado dignamente num túmulo. E ela pede ajuda a pessoas importantes como José de Arimateia e enterra o filho com dignidade. É um dia de muita reflexão. Quantas mães fizeram essa mesma experiência de Maria? Carregaram nos braços os seus filhos que foram assassinados, filhos e filhas mortos pela violência, filhos que foram justamente ceifadas as vidas deles, de tantas pessoas, pela maldade humana, e as mães que estão aí firme, sofrendo, mas querendo sempre lutar pela vida. Deus colocou nas mulheres uma grande capacidade de enfrentar os sofrimentos. Por isso que as mulheres muitas vezes choram, mas esse choro é uma forma delas vencerem a dor que sentem dentro delas, do seu coração. Vamos agora ouvir o evangelho de hoje, deste domingo, que é Marcos 8, 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele respondeu: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente.
Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Querido irmão e querida irmã, hoje Jesus, na sua caminhada, ele faz algumas perguntas para seus discípulos. A primeira, uma pergunta que era mais fácil de responder, porque falava do que eles poderiam ter ouvido e visto. É a pergunta que ele quer saber o que o povo pensa dele. A resposta não é difícil, porque bastava os discípulos falarem aquilo que o povo dizia. Mas a segunda pergunta: e para vós, quem dizeis que eu sou? Essa sim é muito mais exigente, porque a gente não pode pesquisar na internet essa resposta. Tem que ser a partir da nossa experiência, daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos. Então, essa pergunta foi dirigida aos apóstolos e Jesus vai perceber que eles também tiveram dificuldades. Pedro, inspirado, vai responder a partir de uma experiência mais profunda, de ter visto além das aparências, de ter procurado descobrir na pessoa de Jesus alguém além do filho do carpinteiro. E agora então Jesus vai falar da importância da gente se tornar seu discípulo, renunciar a si mesmo. O que significa esse renunciar a si mesmo? É que Jesus está dizendo que a gente tem que, muitas vezes, renunciar ao nosso ego, ao nosso eu, aquilo que me leva a ser uma pessoa vaidosa, egoísta, orgulhosa, mas a gente tem que pensar em Deus, Ele que é a fonte de todos os nossos talentos, Ele que nos concedeu tantos dons e a Ele que nós queremos servir na nossa vida, e assim a gente poderá realmente ser pessoa realizada. E esse perder a vida não é que Jesus está querendo que a gente não tenha cuidado com a nossa saúde, com a nossa proteção. Não. Ele está querendo que nós não procuremos somente o eu, como eu já disse, mas procure o nós. E esse nós também, principalmente o Deus que nos ama, que nos chama, que nos envia e que nos ajuda a nós a assumirmos, aceitarmos a cruz que temos que carregar por causa de Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, nesse domingo, eu quero pedir a Nossa Senhora das Dores, padroeira de Itapecurumirim, que é a mesma Nossa Senhora da Piedade, que ela nos ajude a nós nunca
desanimarmos e nem ficarmos aí parados, sofrendo, mas levantar a cabeça e aí com coragem continuar a missão com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora. Deus lhe abençoe e lhe proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.